Nesse terceiro vídeo continuaremos a falar sobre o anticristo. Como eu havia prometido a vocês, estamos aqui novamente e lidando com a situação espiritual. E em se tratando de algo tão sério e real, porque acontecerá, não podemos deixar você a ver navios e voando das informações. Informações estas que são muitas e tenho certeza que você não iria conseguir absorver de uma só vez. É por isso que eu sugiro que você assista aos 2 primeiros vídeos que antecedem a esse, tá certo? Caso você não tenha visto ainda, vou deixar os links abaixo na descrição, beleza? Geralmente, vídeos que me atraem pelo tipo de informação que apresenta, eu assisto por mais de uma vez, para que eu possa aderir melhor às ideias, e eu sugiro que você também faça isso, caso esteja dentro do seu interesse. Não sei como funciona a mente de vocês, mas é assim que frequentemente eu costumo fazer. Nos 2 primeiros vídeos dessa série, demos uma breve passada na região, na religião e de que governos deriva a pessoa que será o veículo desse espírito maligno. E de que povo virá o governo desse líder mundial que há de se manifestar no fim dos dias. Hoje, a gente vai lá na origem do anticristo, lá atrás, beleza? Vamos nessa então? Voltando agora ao assunto que concerne ao espírito do anticristo, no livro de Gênesis, capítulos 4 e 5, vemos o início das linhagens a partir dos 7 filhos de Adão, Sete e Caim. Não poderia ser Abel, primeiramente, porque ele fora assassinado, então ele já foi descartado dessa possibilidade. Observa só, de Caim vieram Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque, Jabal e Jubal, que alguns estudiosos presumem que eram gêmeos, e por fim, Tubal-Caim. Já a linhagem boa inicia-se da seguinte forma: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared e Enoque. A partir dessas 2 linhagens, vemos o espírito de Cristo e do anticristo. É só observar quem foi gerado por Caim. Interessante é que dentro das escrituras, durante a linhagem de Caim, você nota que Caim não é muito conectado à pessoa de Adão. É como se a Bíblia não se importasse muito em aproximar Caim de Adão. Pela lógica, para essa linhagem nascida após o crime de Caim, a Bíblia deveria pôr Adão como cabeça da linhagem. Entretanto, Caim é que aparece como o cabeça. É como se a Bíblia não quisesse seguir a trilha da semente ruim, a trilha do espírito do anticristo, não dando muita importância a essa linhagem em razão do pecado do seu pai Caim. Ou seja, Deus não se importou em relacionar a pessoa maligna de Caim com a pessoa boa de Sete e de Adão. Interessante é que quando a Bíblia fala de Sete, acaba conectando ele a Adão. Veja a diferença. E o mesmo não acontece quando se refere a Caim. Mas Caim era do mal? Sim, claro que era do mal. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 12, você lê o seguinte: não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão Abel. Lembrando que tanto a linhagem boa como a má vieram de Adão. Porém, o mesmo não pode responder por nenhuma das duas. A salvação é individual e o pecado também. Mas retomando, depois de Lameque, 7º filho de Caim, a Bíblia não o menciona mais, mesmo sabendo que sua descendência seguiu seu curso naturalmente. A linhagem que a Bíblia prefere seguir é a linhagem dos bons. Lá na frente, quando o dilúvio vem, Deus extermina a linhagem má de Caim. E a partir daí a gente entende que Deus salva a linhagem boa de Sete, livrando Noé e os seus filhos. E após o dilúvio, os 3 filhos de Noé voltam a encher a terra. Aí vem a dúvida: como a linhagem pecaminosa de Caim prevaleceu após o dilúvio? Aí é que está o mistério, meus amigos. Como eu havia falado no princípio de todos os vídeos, estamos lidando com uma situação espiritual em ação sobre os seres humanos. Por isso que a linhagem maligna permaneceu após o dilúvio e continua operando ainda hoje. O mal sempre encontra uma brecha para se apoiar nesse mundo, e ninguém melhor que seres humanos para realizar todo o intento desse mal. E portanto, eis o porquê o espírito do anticristo existe até o dia de hoje. Quando a arca se fecha, havia apenas um espírito, que era o espírito de Cristo. Quando ela se abre, saem 2, o de Cristo e o do anticristo. Mesmo não havendo crime algum para configurar a presença desse espírito maligno, algo estranho acontece. Dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que pela ordem deveria ser Sem, Jafé e Cã, uma vez que Cã era o mais novo, é que deriva toda a população mundial. Da pessoa de Sem veio a linhagem do bem. Os semitas que mantinham a ligação com Deus através do qual veio Abraão, Isaac e posteriormente Jacó,
que veio a se tornar Israel, pai da nação hebreia que nos trouxe Jesus Cristo. Deu para sacar mais ou menos? Já seu irmão Cã foi aquele que deu lugar para o espírito do anticristo operar e continuar sua ação sobre a vida dos homens. Dele, do Cã, veio Nimrod, o criador de Babel, que veio a ser futuramente a Babilônia e por fim o atual Iraque. Já o Jafé foi o pai das nações mais ricas da terra. Dele deriva a maior parte da Europa, grande parte da Ásia e todas as nações da América. Logicamente, porque grande parte das nações americanas foram colonizadas por europeus. Jafé é o pai dos povos de raça branca. Detalhe, todas as cidades fundadas por Nimrod estão dentro do território do Iraque, e isso não denota coisa boa. Todo mundo sabe que Nimrod não era tão interessante nem tão agradável. A Bíblia não fala dele tão bem assim. É só você ler o capítulo 10 de Gênesis para tirar suas provas. Estudos comprovam que naquela região onde acontecera o dilúvio havia uma vasta planície baixa, onde se por acaso houvesse uma inundação, todos os dejetos dela escoariam para lá, como se fosse um morredouro. E pasmem, essa região geograficamente se situa no Iraque. Estes mesmos estudiosos, bem como Flávio Joséfo, grande historiador judeu, alegam que havia um grande vale de ossos que pode ter sido os restos mortais das milhares de vítimas do dilúvio, os quais, após baixarem as águas, entraram em decomposição ali mesmo. Mas tomando para frente, chegando em Abraão, a Bíblia menciona sua trajetória inteira e mais uma vez a linhagem que está ligada a Nimrod e ao espírito do anticristo é meio que esquecida nas entrelinhas, à medida que a de Abraão vai sendo narrada tranquilamente. E por mais incrível que pareça, quantos filhos Abraão teve? 2. Que interessante, né? Como todos vocês já sabem, um foi Ismael, gerado de uma escrava egípcia e pai das nações do Oriente Médio, das quais vieram os árabes. E o outro, o filho da promessa e pai da nação de Israel, que foi Isaque. Observem só, de um mesmo pai saem duas sementes. Uma que gerou Cristo e a outra que gerará o anticristo em carne. Não que Abraão estivesse a serviço do mal, mas como já falei, Satanás sempre procurará apoio nesse mundo para realizar os seus intentos. De Adão saiu Caim, Sete, de Noé saiu Sem e Cã, e de Abraão vem Isaque e Ismael. Salientando que, embora Noé tenha gerado 3 filhos, 2 deles estavam unidos para gerar a boa geração. E o caçula Cã foi a porta aberta para o inverso de todo o bem. Nele operou e operará futuramente nos seus ancestrais o espírito do anticristo. Tanto a história de Caim como a de Cã e Ismael são esquecidas nas escrituras. Você pode ver que não há grande ênfase na vida dessas pessoas. Suas trajetórias não são mencionadas. Apenas a linhagem de Sete, Noé, Sem e Abraão tem mantido o curso dentro das escrituras. À medida que você vai lendo, você vai vendo que esses homens são mencionados e não aqueles. Aí aparece Isaque e gera quantos filhos, meu Deus do céu? 2 filhos, Esaú e Jacó. De Jacó vêm os filhos de Israel. E de Esaú, que veio a ser chamado futuramente de Edom, vêm as tribos palestinas. A Bíblia chama de Eteus, Eveus, Girgazeus, Fariseus, Moabitas e etc. De Ismael veio o povo árabe e donos da maior parte petrolífera do mundo. Veja só que situação. Abraão tem 2 filhos. Ismael, que veio a ser os árabes, e tem Isaque, que veio a ser a nação israelense futuramente. Os israelenses são odiados pelos ismaelitas, que são os árabes, e todos nós sabemos disso. Já os 2 filhos de Isaque, que foram Esaú e Jacó, também trazem problemas ao longo dos séculos, porque os descendentes de Esaú vieram a ser os palestinos, e os palestinos não querem nada com os filhos de Israel, que era o Jacó de antigamente. Jacó que havia trapaceado o próprio Esaú. Então aí existe uma batalha de irmãos que não vai acabar senão o próprio Deus intervindo. Ninguém vai conseguir colocar paz no Oriente Médio senão um intercessor do Oriente Médio, que é daí que vem a pessoa do anticristo. Deu para compreender que ali é briga de meio-irmãos? Então observe só o que as escrituras dizem a respeito do povo de Ismael, no caso referente aos árabes. Multiplicarei sobremaneira a sua descendência, de maneira que ela não será contada de tão numerosa que será. E ele será homem feroz entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra eles. Ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. Isso aí está escrito em 16 de Gênesis, versículo 10 e versículo 12. Aí você pergunta, onde é que estão os países árabes?
de frente para os seus irmãos palestinos e israelenses, conforme a Bíblia diz. Vocês entendem agora por que os muçulmanos são tão numerosos e daqui a algumas décadas eles serão a maior religião do mundo? Entendem por que o exército liderado pelo anticristo para marchar contra Israel é como a areia do mar, incontável, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 8? Conseguiram entender? A que outra descendência, senão também a de Abraão, Deus prometeu isso, multiplicar grandemente? De Abraão saiu duas grandes nações. Você vê dentro das escrituras Deus prometendo essa multiplicação sobre europeus, asiáticos, americanos? Ismael é um povo descontrolado. É só você parar e observar como os árabes e muçulmanos se comportam. Onde quer que eles se ajudem, cara, lá no Oriente Médio, logo começam a atirar para todos os lados, feito louco. É aquela história, eles levantam contra si sua própria espada, criando guerras, explodindo e matando pessoas dentro das suas próprias nações. Pare e observe a Síria, o Iraque, o Irã e tantos outros mais países de linhagem islâmica. Pois é dessa linhagem aí, meu amigo, que virá o anticristo, tá certo? Que povo no mundo odeia tanto Israel, senão eles? Quem é que vive dizendo que Israel é o problema da terra, senão eles? Os conflitos no Oriente Médio contra Israel partem de quem? Quando Israel foi levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia, quem foi que levou? Justamente os parentes de Ismael, que hoje é o atual Iraque, a antiga Babilônia. Os iraquianos seguem a que religião? Os iraquianos são filhos de quem? Você entendeu, meu querido? Eles são filhos dessa linhagem que vem de Nimrod, que vem de Ismael. Não tem para onde correr. O assunto não terminou ainda. Vem mais no próximo vídeo. Eu avisei que num vídeo só não daria. Então inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o seu vídeo com os seus amigos e ative aqui do lado ó, o sininho com as notificações e você assim poderá receber novos vídeos semanalmente, tá bom? Na próxima semana tem continuação desse vídeo, tá certo? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.